E aí, meu Tudo cara? certo? Tudo certo? Noite mal Show de dormida. bola. Bem mal dormida, porém. Pra quem, pra quem não sabe, a gente praticamente virou a noite para soltar o último vídeo aí da Semana do Desenvolvedor Salesforce, né? A gente foi até 5 horas da manhã editando o vídeo e tava de pé às 7 para terminar os últimos ajustes É, e fazer conforme prometido, né? Lançar aí o terceiro vídeo para vocês. Acho que vale o esforço, né? A gente recebeu com muitos bons certeza. feedbacks, muito bons feedbacks. Pessoas que de fato disseram para mim que agregaram com o que viram, né? Isso é muito bom. Acho que mesmo sendo, né, 3 horas, foram praticamente 3 horas de vídeos, mesmo sendo 3 horas de vídeos, a gente conseguiu agregar um valor que eu Acho que foi, acredito dá um norte bem bacana para todo mundo, né? acho que é isso que define o sucesso da Semana do Desenvolvedor, né? Ajudar a galera, todo mundo ficar centrado aí, conseguir entender bem os conceitos e daqui é só pegar e estudar agora. Não para não, não para nessa Semana do Desenvolvedor, fazer de um mês o desenvolvedor e assim E sucessivamente. carreira, né? Fazer a carreira. Fazer a carreira, isso aí. Bom, o assunto que a gente vai falar hoje, eu confesso que eu roubei o tema. É um podcast americano que eu escuto, chamado Developer Tea. É americano, é londrino, na verdade, né? Hum. Uhum. Developer E T deve ser de de chá, né? Inglaterra. Britânico, E vamos deixar. britânico. Como ser um péssimo developer? Eu achei que isso encaixa bem e fecha, né, o nosso assunto da semana aí, de como ser um péssimo developer. Porque a gente tem bons developers, obviamente, espalhados ao redor do mundo, mas a gente também tem péssimos Uhum. developers, né? E geralmente quando você trabalha numa empresa, você tromba com péssimos developers. Então, inevitavelmente, um projeto ou outro, você vai trombar com péssimos developers. E a Sim, gente listou aqui alguns tópicos, né, do que a gente considera é, o que uma pessoa tem que fazer para ser um péssimo developer, né? Porque não é fácil, acredite, não é fácil ser um péssimo developer. As pessoas têm que se é esforçar muito para difícil. chegar lá. Eu É. acho que é mais difícil do que ser um developer. Acho que um bom Uhum. você tem que se esforçar, o péssimo você tem que se esforçar bastante. E hoje a gente tem a presença International. international, né? Sorry guys, but this is for É, Portuguese members. Maybe another day, é, maybe another conference, ok? Bom, vamos lá. É, vive sempre desatualizado, né? O cara que é um péssimo developer, para ele conseguir ser um péssimo developer, ele tem que viver sempre desatualizado. É muito comum a gente ver desenvolvedores que não querem evoluir, não querem passar pela barreira do aprendizado, né? Porque às vezes uhum, é muito mais fácil você estar na zona de conforto e não quer aprender algo novo. Ah, não quero migrar para Light Web Component porque eu estou acostumado com Aura. Ah, não quero fazer em Aura porque eu estou acostumado com Visual Force. Ah, não quero mexer com Visual Force porque eu estou acostumado com Apex. Ou seja, ele nunca vai dando um passo para frente, né? Ele sempre sim. continua estagnado ali onde ele está. E é comum. Provavelmente vocês devem ter gente assim na equipe de vocês. Mas esse é um hábito, né, das pessoas que querem ser um péssimo developer. É, Não eu, se eu iria atualizar. até, eu iria até além um pouco, assim, se a gente sair um pouco do mundo do Salesforce, mas a gente tem algumas linguagens que a gente pode utilizar, enfim, a gente está no Visual Force, vai para o Light Web Component, ou, enfim. Eu acho que também é interessante, para que você seja um bom developer, você se interessar por assuntos, por exemplo, você vê algo, enfim, de alguma outra linguagem, vamos supor Node. Você lê, assim, sobre as coisas. Acho que você estar interessado e trabalhar com desenvolvimento é um eterno aprendizado, né? Então, você lê coisas sobre o assunto, você se interessar por aprender alguma coisa nova, mesmo que não faça parte do seu dia de trabalho, mas que faça parte, sei lá, da sua profissão, enfim. Acho que é muito, muito válido e eu acho que developers ruins, né, para você ser um péssimo developer, você tem que, cara, não se interessar por nada, tem que ficar no mundinho, na caixa.
E eu acho muito difícil porque, assim, imagina que você tem aquele trabalho de rotina. Eu, particularmente, não conseguiria ficar uma semana num trabalho de rotina fazendo a mesma coisa muito tempo. Então, eu acho que é muito difícil você se manter É, fazendo a mesma coisa. falando do viver desatualizado, eu vou fazer um gancho, que nem era o próximo aqui, mas eu trouxe para o próximo assunto, que é o developer que vive de Hello World, né? O que é o developer que vive de Hello World? Ele vive aprendendo coisas novas. Né? Uhum. Mas aí vai um pouco no contrário do que a gente acabou de falar, né? Que ele tem que aprender coisas novas. Mas além de aprender coisas novas, você tem que botar em prática. Não adianta você Boa. aprende React, faz um Hello World, para. Aprende Lightwave Component, faz um Hello World, para. Aprende Aura, faz um Hello World, para. Então você nunca avança, você nunca dá o próximo passo, você nunca Sim. pega algo maior para fazer. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala aqui, o developer que é um péssimo developer não se atualiza, não adianta você também achar que está se atualizando, né? É. Ficar se enganando. Eu estou aprendendo coisa nova, mas não sai do Hello World, você não sai do ABC. Então não Sim. agrega nada. Você está desperdiçando tempo com algo que vai fazer de você simplesmente um péssimo developer. Né? Se você for fazer uma coisa, faça pra valer, né? Dê o seu melhor, seja muito bom no que você está fazendo, para que você não continue na mesmice ali, né? Exato. É como o Leonardo falou, né? Aprende tudo, mas não se aprofunda em nada. Exato. As pessoas. É comum a gente ver isso, pessoas que gostam de aprender tecnologia nova. Todo mundo gosta de aprender tecnologia nova, né? Uhum. Bom, pelo menos eu acho que deveria, né? Então. Mas se você ficar sempre na modinha ali, né? E não evoluir, não embarcar, não abraçar a ideia, você não vai conseguir se aprofundar, né? Eu peguei algumas, vamos dizer, modinhas assim, né? AngularJS, quando eu comecei a mexer, ele estava bem novo. Então, eu fui para frente, fiz projetos, em produção, projetos com AngularJS. Então, não foi só para aprender, mas para botar um projeto em prática, né? Uhum. O próprio Lightwave Component, eu acho que a gente está na frente de muita gente que está desenvolvendo. A gente vê poucas pessoas É. desenvolvendo hoje no Lightwave Component. Então, foi algo que eu Ele vai abracei a chegar no causa e falei, hype, eu não, acho. vamos pegar porque vai virar, entendeu? Então, Sim, vai o chegar. Lightning, eu já fiz uma migração para Lightning há mais de 2 anos atrás, então na época o pessoal ainda tinha pavor de Lightning. Então é você abraçar a causa mesmo e levar para frente, não só fazer daquilo como se fosse uma modinha, sabe? Isso aí. A menos que você queira ser um péssimo developer, aí você pode seguir dessa forma mesmo. É. Bom, outra coisa que quem quer ser um péssimo developer adora é quando o cara tem o dia lá de trabalhar em casa, ele faz de home office, ele faz um home off. Né? Esse é Péssimo developer é um termo muito adora, bom esse. ele adora home office, né? Porque ele pode ficar em casa de boa, tranquilo. Ele entende que é o momento que ele tá ali para fazer as coisas É. para ele, né? O home office eu acho que é uma responsabilidade, assim, principalmente para quem está entrando agora no mundo de developer. Isso vai acontecer de você começar a trabalhar de casa, porque é como eu e o Fernando defende muito isso. Não faz sentido você ter que ir até a empresa para fazer o que você poderia fazer em casa com a mesma qualidade ou até melhor. Uhum. Então, o problema é quando você vem de um mundo diferente para home office e você entra ali, passa a impressão de que, nossa, sucesso, a galera é de boa. Não, vamos ficar aqui também em casa, jogar um FIFA, sei lá. E aí, chega no outro dia, a primeira coisa que seu chefe faz e aí, o que você fez? O que você evoluiu? Aí você vai pensar, pô, o que eu posso falar que eu evoluí? E na real você nem se esforçou para isso. Então, acho que uma Aí receita isso é sempre acompanhado daquela desculpinha que, eu fiz isso aqui, o cara fala que fez aquela que é mais rápida de fazer, e aí no outro dia vai correr atrás do prejuízo, né? Só que pode acontecer, como já vi acontecer, da pessoa acabar caindo na própria falha, né? Caindo na própria mentira e sendo mandado embora, de perder o cargo, uma oportunidade de bobeira, né? Então, hoje a gente trabalha numa empresa, então, praticamente remoto, né? Que é uma empresa dos Estados Unidos. Então, tem gente lá, mas tem gente que está em Recife, tem gente que está no Rio. Então, eu vejo para mim um home office como um benefício muito grande hoje de trabalhar com tecnologia. Né? Se eu fosse um padeiro, eu não teria como ser home office.
né? Se eu fosse um eletricista, não teria como fazer home office. Então, acho que as vantagens, né, de trabalhar com tecnologia é essa, você poder ter o home office. E acho que a gente tem que usar isso a nosso favor. Né? Exato. A menos, obviamente, você queira ser um péssimo developer e você usa para ficar em casa mesmo de boa, sossegado. Eu acho que tem duas coisas. Para você trabalhar home office, ou você tem que ser uma pessoa realmente muito concentrada e disciplinada, ou você tem que gostar muito do que você faz. Eu acho que esse é o ponto. Porque se você não é uma pessoa centrada e não gosta, cara, não aceite esse home office que você não vai trabalhar. Você está se cavando a própria cova. Muito dificilmente você vai acordar e vai olhar seu computador e falar assim, vou começar a trabalhar agora e agora vou daqui até 5. Isso não vai acontecer, né? Então, doce ilusão. Doce ilusão, né? O fato é, home office não é para qualquer um. A gente tenta imaginar que é, mas não é. Tem pessoas que não se adaptam. Sim. Não é fácil a adaptação. Você tem que ter você tem que ser mais rigoroso, né? Mas as pessoas que se adaptam dificilmente querem voltar para trás, né? Com certeza. É até difícil de imaginar que um dia, tipo, você trabalhou presencial, né? Fica doido. Bom, vamos lá. Próximo. Que vai bem de encontro. Que vai bem de encontro com também o que a gente acabou de falar, que é o developer que ele é o T-Rex humano, né? O famoso bracinho, né? Famoso, sabonete. Ele inventa desculpas e cada dia ele fala que fez alguma coisa, mas não conseguiu fazer direito, não conseguiu terminar, estava impedido isso, cada dia tinha um impedimento diferente. E o T-Rex humano tá ali, ó, só no bracinho. Entendeu? Tem que 2 fazer o trabalho para ele porque ele não consegue fazer o trabalho dele. Sim. Esquece até de almoçar, ó. O Irã falou que tem bracinho que esquece até de almoçar. Pois é. Não, eu acho que o pior de tudo do bracinho é você acaba tendo que gerir, você gera o tempo de que ele vai tentar e depois você gera o tempo de quem vai fazer. E aí desmonta tudo, né? Fica aquele cara. E o pior é quando você tem uma pessoa no time bracinho e, sei lá, as pessoas. Sei lá, a pessoa acaba sendo legal, enfim, a galera vai cultivando, vai cultivando ali um dinossauro no time. Vai regando, né? Vai regando. Vai regando, cara. Então, vai jogando comidinha, vamos aí. Vamos deixando. E vai passando demanda fácil, enfim. Acho que o pior de tudo é saber que a pessoa que mais sai na desvantagem é o próprio dinossauro, o próprio T-Rex, cara. Porque ele não tá. É aquilo, ele não tá se aprofundando em nada, ele só tá ali raso, tentando fazer e alguém vai lá e faz. Uma hora isso é cobrado. A gente já passou por empresas, a gente já trabalhou junto com pessoas que eram, né? Infelizmente. Isso é um prejuízo para o time. Eu, quando estou na gestão do time, eu tento ao máximo tirar fora esse tipo de pessoa, porque se eu vejo que não está rolando, eu sou daqueles que bota a boca no trombone e fala mesmo, não tem jeito, vamos trocar esse cara. Porque eu acho que se não for um time... Não, tem que ser. Se você não está num time unido, onde todo mundo está na mesma pegada de fazer acontecer, você vai ter que trabalhar pelos outros, e aí não é legal. Né? Não adianta você ser um ótimo developer e ter que trabalhar por 2 caras que fazem questão de ser péssimos developers. Então, exatamente. Próximo, cara. Esse aqui a gente vem batendo, a gente já bateu bastante na tecla. E eu acho que vale bater mais ainda, porque assim, talvez as pessoas... eu acho que a galera tem que colocar na cabeça, né? Qual que é o outro ponto? É inglês na base do Books on the Table. É aquele inglês... você fica com aquele inglês técnico, que tem esse termo, né? Inglês técnico. Inglês técnico. Não, eu leio bem, eu escrevo bem, mas eu não consigo falar, cara. Não consigo falar. Isso aí é de praxe. Assim, eu acho que o ponto aqui é você não pensar que, eu tenho que aprender a falar, cara, não vai... Fala, né? Assim, sinto lhe informar, mas isso não vai mudar, nem você fazendo 10 anos de curso, nem você fazendo 15 anos de curso. Isso não vai mudar. Toda vez que você for falar com um nativo, você vai se sentir inseguro, você vai se sentir... Que é normal, né? Então, mas eu acho que eu queria usar esse termo que você usou agora, de falar com um nativo. Eu não vejo que... Por que as pessoas têm medo de falar com um nativo, mas não têm medo de falar com
sei lá, um brasileiro que fala inglês. Qual que é o sentido? Não, então. É muito mais fácil um Né? nativo entender quem não fala inglês do que Sim. uma pessoa que não fala inglês nativo. Se você pegar um chinês e for conversar com ele, é bem mais provável que ele tenha dificuldade de falar com você do que um americano nativo. Né? É, As pessoas falam, eu não pessoal. estou preparado para falar com um nativo ainda. Como assim, amigo? Né? Exato. Eu vi Ou um quer dizer, com vídeo, chinês você consegue falar, mas com nativo não. eu vi um vídeo no YouTube de inclusive um vídeo bem legal do Tim. Ele ensina umas paradas em inglês e tal. Ele é canadense, eu acho, não tenho certeza. E aí Ele ele é critica americano. muito O time do ele é Tia explica, americano? ele é americano. É americano. Ele critica muito a frase sorry about my English, porque pra ele não faz sentido a pessoa pedir desculpa pelo inglês dela, entendeu? Porque, cara, você tá falando, já é melhor do que quem não fala, entendeu? Você tá tentando Uhum. falar, então já tá bom demais. Então, parem de ficar nesse inglês assim, tenta falar, cara, vai em frente, sei lá, faz um intercâmbio, se joga, ou vai fazer uma aula de conversação, não sei, mas melhora o inglês porque você está perdendo tempo, né? O que você pode começar hoje e daqui a um mês você está muito melhor do que se você começar daqui a um mês. É, o Ira falou que o inglês ele acrescentou um salário em 60%. Cara, eu tenho casos recentes de salário que dobrou e eu tenho casos recentes de salário que triplicou porque a pessoa É, conseguiu um emprego falando inglês. Então, cara, eu acho que é muito mais do que 60%. Isso sim. pensando, talvez pensando no nível Brasil, né? A partir Um do momento que você exemplo, acho que está aberto para o mundo, um exemplo real é eu, né? De salário que dobrou, cara. Então, por conta de ser um trabalho em inglês. Então, uhum, é isso. E eu tinha muito disso também. Tipo, eu tinha muito, assim, um ano e meio atrás, eu tinha muito disso de pensar, pô, mas meu inglês ainda não é bom pra falar com um nativo. Ele tá dizendo, beleza, só que na hora de conversar vai ficar eu ele travando mas, cara, passou um ano e meio e nada mudou. Ou eu ia lá e tentava, ou eu ia ficar mais um ano e meio é, pensando nisso, né? Então, é isso aí. Bom, e por último, o que todo péssimo developer faz, e faz muito bem feito, é achar que qualidade de código é luxo. Né? Ele acha que não precisa ter qualidade de código. Para que precisa ter qualidade de código? Cara, eu contanto escrevo que código funciona, aqui, né? compilou, funciona, tá bom, entendeu? Então Uhum. é o famoso é, péssimo Go developer, né? Horse. Extreme Horse. É, Eu sou uma pessoa que prezo muito, muito, muito pela qualidade do código. Puxei várias vezes a orelha do Arthur de indentação de código, variável que é. não era usada, dava jogada, colocar variável teste. Né? O cara vai Nome de colocar variável variável. teste, nome de variável. Então são pequenos detalhes. Mas quando você pega o código para ler, faz toda a diferença. Entendeu? A Uhum. velocidade que você lê um código bem escrito e a velocidade que você lê um código mal escrito é 2, 3 vezes pior. Então, a pessoa que escreve um código né, achando que qualidade é luxo, ela não está pensando nos outros, está pensando só nela. Ah, estou entendendo, estou fazendo, e nem sei se está pensando nela. Porque se você pega para ler o código depois de um tempo, eu falei para vocês aqui já em outra live, eu já precisei abrir código de 10 anos atrás e eu fiquei surpreso com a qualidade do código. De verdade. É. Porque eu falei, nossa, não É, acredito que eu escrevi um código tão bem feito. Né? Mas porque eu é. sempre tive essa de querer escrever um código bem feito, um código limpo, né? Algo explicável que dê para você olhar depois da manutenção. Porque tem código que você começa a ler, você não sabe onde começa, onde termina, o que está fazendo. Sim. Eu acho que uma frase clássica disso é quando você está numa empresa e tem aquela demanda nova que chegou, e aí o gerente fala, ó, fala com tal fulano que ele que fez. Você chega lá nele e fala assim, ó, então, vamos passar aqui o código e tal, eu queria entender. Aí o cara pega e fala assim, pô, então, vamos sentar aqui que eu também tenho que entender. Porque ele olha o código e não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe o que ele escreveu, né? Não sabe o que ele escreveu. Tipo, tudo bem, normal ele esquecer a demanda e tudo mais, mas ler o código e não lembrar qual é os passos, cara, hum, alguma coisa de certo, alguma coisa de errada não tá certa, né? Então, É. essa é clássica. São pessoas que geralmente deixam um método muito longo, né? Não
não pensa fora da caixa para poder quebrar o método e dar sentido aos métodos, ao código, né? Acho que são coisas que, para você se você não quer ser esse tipo de cara, é coisas que alguém tem que fazer, né? É Mas, isso aí. como a gente trouxe aqui a referência, né? Se você quer ser um péssimo developer, é isso que você tem que fazer, gente. Relaxa pro código, sai só escrevendo. Funcionou, compilou, não rela mais, entendeu? É assim que funciona um péssimo developer. Então, com isso, a São gente 6 fecha a pontos, é dica muito aqui. difícil. Muito difícil ser 6 ruim. pontos que vocês têm que fazer para ficar um péssimo developer. E para finalizar, a gente queria falar então daí de como foi, né, a abertura do curso do desenvolvedor Salesforce. Isso Para a aí. gente foi uma surpresa, a gente bateu já a nossa meta diária. O número de alunos que a gente tinha esperado, a gente conseguiu bater já logo no primeiro dia. Então, a gente está muito feliz, sinal que a gente está indo no caminho certo, de fato. E tem, né, para lembrar, não sei se todo mundo assistiu o vídeo até o final, mas tem aí um bônus exclusivo que é para quem adquirir até hoje, ganha também um acesso completo de admin. Então, eu queria deixar bem claro isso. E bônus exclusivo que eu não coloquei na página também foi o acesso ao curso do Lucas Caton, que é um curso de introdução a HTML e CSS. Antes da live aqui eu estava finalizando as minhas aulinhas e está realmente muito bom o curso. Acho que vai agregar muito para quem quer começar com o mundo do desenvolvedor Salesforce. Então, vamos ler algumas perguntas aqui. Respondendo o comentário do Clayton sobre código comentário em código. Cara, eu acho que é essencial, mas eu acho que muito comentário suja muito e aí fica uma coisa que você não entende também. Acho que tem que ser um comentário, assim... O comentário tem que ter a sua limitação ali, porque tem desenvolvedor, que aí também posso até dizer que ele faz parte da lista dos péssimos developers, que ele quer comentar toda a linha. Ele põe uma linha de comentário, escreve o que está fazendo, uma linha de comentário, escreve o que está fazendo, uma linha de comentário, escreve o que está fazendo. Não agrega. Né? Você tem que dizer para que aquele método funciona, e se o seu código é limpo, se você está usando variáveis do jeito certo, com o nome certo, se não está usando variável teste, né? É fácil você ler um código. Eu não vejo dificuldade ou complexidade se o código estiver bem feito. O problema é você não ter código bem feito. Se você não tem um código bem feito, você, consequentemente, tem que documentar mais. Né? Só que o documentar mais não ajuda se o código não estiver bem feito. Porque se você tiver que dar uma manutenção em um código que não está bem feito, não importa o comentário que está lá. Se você não entender o cálculo que ele está fazendo, a lógica que ele está fazendo para pegar o dado de um lado, o dado do outro e casar esse dado, não importa o comentário. Sim. Se você tiver que mexer ali, você vai ter que fazer o quê? Joga fora o código e escreve de novo. Então, eu acho que além de um código bem escrito, o comentário vai ajudar você a ter uma noção do que é aquilo. Mas eu vejo que o nome da classe bem definido, nome do método bem definido e código bem escrito, não vejo tanta necessidade em comentário. Sendo bem sério. Eu acho que, principalmente, assim, agora, se a gente for para o Lightning Web Component, eu acho que quando você determina os tracks ou as APIs, eu acho que é uma boa você comentar, porque aquilo ali você sabe o que você vai fazer, para onde vai, de onde vem. Muitas vezes você usa em evento, você não sabe se está chegando ou se está partindo, ou as APIs, então é uma boa comentar. Principalmente é boa prática, né? Tem que ter boa prática. Não adianta, como falando, não adianta comentar linha a linha que não vai resolver. Sim. Se o código estiver mal escrito, não tem comentário que salve. Não tem comentário que salve. Então, geralmente, se vocês olharem, se vocês pegarem um código para analisar, geralmente os códigos que são mal escritos são códigos muito longos. Se você pega um método que ele é muito longo, pode ter certeza que ele está afadado a ser um código mal escrito. Né? A pessoa não conseguiu quebrar ele em pequenas partes e a manutenção dele vai ser quase que impossível. Geralmente. Tá? Não é via de regra, mas na maioria dos casos que eu vejo, os códigos que eu considero bem mal escritos são códigos extremamente longos que você não consegue pegar o raciocínio do começo, meio ao fim e chegar ao fim entendendo o que ele queria fazer quando ele começou a declaração das variáveis. Sim. O retorno não tem nada a ver com
Não tem nada a ver. o e-mail e aí você não entende nada. É, Beleza, cara, pessoal? Então, acho que é isso aí. dado o recado, Lembrando que a gente tem quantas horas ainda? Ó, tem mais 2 temos uma horas. hora e 51 minutos e 10 Boa, segundos, 9 segundos, 8 segundos, isso 7 aí. segundos. Para acabar os brindes de hoje, né? Depois de hoje, vai ficar sem o brinde de admin, os outros brindes eles seguem, mas Uhum. especialmente hoje, quem comprar vai ganhar o curso de admin também. Então, eu não perderia essa oportunidade porque o valor do curso de admin é quase o valor do curso de dev, então vai ser uma economia gigantesca. E se você tem aquele amigo que também está querendo entrar no mundo de desenvolvedor, que está ali querendo aprender e tudo mais, indica para A hora é ele, fala agora, para né? ele assistir os vídeos, a hora é agora. Depois a turma só vai se abrir no ano que vem. E isso aí, a gente está Assim, muito a feliz com o data, a resultado, data né? da turma, da próxima turma de admin, vai ser janeiro, isso a gente já tem definido. Agora, a data da próxima turma de dev a gente ainda não tem definido, tá? Vamos terminar. A gente está pensando e trabalhando em fevereiro, mas não tem uma data definida. A A nossa ideia gente não é fecha essa abrir turma, seguido, né? não é? A gente tem um número limite de alunos que a gente vai comportar nessa turma, a gente está com 24% dos alunos, então ainda tem algumas vagas, mas uma vez que a gente atingir esse número, a gente fecha, né, porque, como a gente falou, a gente quer dar atenção um a um ali, tirar dúvida de vocês, É, fazer uma live que dê para a gente conversar com todo mundo. Não adianta a gente ter 600 alunos na turma e não poder dar atenção para todo mundo. A gente quer dar uma atenção legal exato. para cada um. É a primeira turma, a gente quer fazer bem feito mesmo, né? Até amadurecer algumas coisas nisso daí, de repente vocês dando feedback para a gente, olha, isso aqui poderia ser melhor, faltou explicação aqui, e a gente conseguir implementar e complementar o curso. Né? Isso Então, aí. essa que acho que vai ser uma das grandes vantagens para essa primeira turma que está vindo agora, porque vocês vão ajudar a gente a construir também o que para a gente estava claro e para vocês podem não estar. Né? Uhum. Então, tem tudo isso, uma via de mão dupla, e é por isso É, também que a gente trouxe bastante bônus para vocês se sentirem tão confortáveis quanto a gente está. Né? E para a próxima turma, provavelmente deve ser em fevereiro, mas não tem data ainda. Né? uhum. Me perdi até o que eu ia falar aqui. Bom, Para a próxima turma, você ia falar? não, eu perdi o gancho mesmo. Ah, beleza. Então é isso aí. Bom, acho que é isso. Corram lá. E a gente se vê na segunda aqui, as lives no Instagram continuarão todos os dias, às Segunda você viaja, 9h41. né? Segunda você É viaja. verdade, é verdade. Não, mas então eu vou fazer. Segunda-feira eu estarei Farei a live da Flórida, Isso conhecer aí. a terra do Tio Sam e é isso aí. Dá um Dentro da live de passeio. lá. Dá um passeio. Boa. Fechado? Fechado, cara. Um forte abraço para todos. A gente se vê na segunda-feira, às 9h41. Se o Arthur não conseguir Falou, participar, mas eu galera. acho que ele vai, mas se ele não conseguir, Vou. tô por aqui. Fechou. Abraço. Tchau, tchau. Falou, galera.